Fala, meus amigos, olha aqui, nós mais uma vez, começando mais um IFTcast, diretamente da Baixada Maranhense para as nações da Terra. E hoje nós vamos fazer um bate-papo incrível com o Thiago Guedes sobre vida missional. Então não perde não, eu só peço para você que agora, nesse exato momento, você curta, envie para 5 amigos, porque eu tenho certeza que vai abençoar você. Então seja bem-vindo ao mais um IFTcast. Tiagão, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao IFTcast, aqui da Baixada Maranhense e para as nações da terra, papai. Oh, maravilha! Prazerão estar aqui com vocês, uma honra. E vamos conversar de coisa boa aí, que é o melhor que tá tendo. Amém, mano. Tenho certeza que vai ser muito bacana aqui pra gente esse bate-papo, todo mundo vai acompanhar. E o assunto é muito bom, né? Isso. A gente vai falar um pouco sobre o evangelho, sobre vida missional, entender Isso aí. essa dinâmica. Mas eu queria antes que você contasse um pouco sobre você, de onde você se é casado, tem filhos, qual a igreja Sim, que meu amigo congrega. Acho que tem muita gente que não sabe, né? Não conhece sobre você. sim. Meu nome é Thiago Guedes, sou de Belo Horizonte, nascido e criado aqui. Eu tenho 35 anos, casado, muito bem casado. Tenho duas filhas, minha esposa está grávida agora do terceiro, que agora é um menino. Trabalho, já tem 23 anos que eu estou na caminhada com Jesus, que ele me alcançou. E sou um pastor de uma igreja local em Belo Horizonte, chamada Ponte BH. Nós temos outras pontes em outros estados do Brasil, principalmente no Nordeste. E fiquei, mas por muitos anos eu caminhei na Igreja Batista Lagoinha, que é uma igreja que eu sou muito grato. Fui pastor lá também, e sempre. E sou um cara que trabalho muito na área, na evangelização, no trabalho social da igreja e também na cultura do discipulado. Assim, eu gosto muito de trabalhar fazendo a igreja enxergar para fora dela, para a cidade, olhar os pobres e por aí vai. Essa é a minha ênfase Muito aqui. bom. Bacana, bacana. E Tiago, eu gostaria de começar com uma pergunta sobre vida missional. A gente vai conversar sobre isso. Por que esse termo, vida missional? O que isso significa? É o missionário que viaja para um outro país? Que a gente imagina uma vida missional, alguém que vai, né? Cara que vai Sim, para uma África, vai para o sertão, para algum lugar fora de sua realidade geográfica. Eu queria que meu amigo explicasse para a gente o que é vida missional. sim. Então, vida missional é uma pessoa que entende, vamos dizer, ela entende que ela está dentro de dentro de uma igreja local que também entende a sua missão para com Deus. E essa vida missional é uma pessoa que ela exerce a missão de Deus, ela se enxerga como missionária. O simples fato dela ser cristã. Eu sou Perfeito, missionário. Então, o perfeito. fato de eu ser um cristão, eu sou um missionário. E ao ser um missionário, eu agora preciso enxergar a minha cidade, o meu bairro, onde eu estou no meu trabalho, como um campo missionário. Então, campo missionário são todas as pessoas que convivem comigo, que está comigo no meu cotidiano, que ainda não conhecem Jesus. Ali é um campo missionário que eu tenho a responsabilidade de levar a missão, o evangelho de Jesus para que essas pessoas conheçam. Então a vida missional é a ideia mesmo do indo. Eu estou indo trabalhar, eu estou indo comprar um pão na padaria Perfeito. e eu entendo que eu sou um missionário para com essa pessoa que está no meu caminho. Eu estou indo e no caminho eu encontro com essas pessoas. Então, e aí, isso aí pode ser a pessoa que está em BH, em São Luís, em Imperatriz, em Pinheiros. Essa pessoa está na África, está na Europa, onde ela estiver, ela entende. Eu sou um missionário
e eu vou praticar a missão de Deus, eu vou anunciar o evangelho no contexto onde eu estou inserido naquele momento. E, gente, quero fazer uma pausa aqui mais uma vez para estar mencionando os nossos patrocinadores, porque sem eles, gente, os nossos patrocinadores são amigos que têm nos ajudado a manter isso aqui de pé, a espalhar o evangelho por meio das redes sociais. Então, aqui, Viacar, Texel, Posto Pericumã, Reicar, Sabor Nordestino e Escola de Pregadores. E como eu já falei, você pode acompanhar cada um deles no Instagram. A logo tá passando aí o tempo todinho aqui no nosso bate-papo e vocês podem conhecê-los melhor, tá bom? Então são os nossos patrocinadores. Perfeito, perfeito. Então, todo mundo é um missionário em potencial. Isso. Exatamente, correto. Entendi. Todo Porque cristão. a gente tem muita... Todo cristão é um missionário. Como diz John Stott, não, é John Piper, né? Acho que é John Piper que diz, ou você é um missionário ou você é um impostor. É ele que diz isso? Isso. Eu não sei se é o John Piper, mas essa frase é muito conhecida no nosso contexto, né? Então, essa crise que a gente tem de chamado, eu só vou exercer meu chamado quando eu for alguma coisa, quando eu for um pastor, quando eu estiver sendo enviado como missionário para o campo, não deveria ser vista dessa forma. Deveria ser visto como eu já estou em missão. É isso? Isso. Exatamente. Eu queria gastar alguns minutos para explicar um pouco isso aí. Pode ser? Com certeza. Vamos lá. A igreja primitiva, se você perguntasse para qualquer cristão da igreja primitiva em Atos, ali nos primeiros capítulos, se você perguntasse para um cristão ali, qual que é a sua missão? Qual que é o seu chamado? Aquele cristão responderia: pregar o evangelho e fazer discípulo. E ele responderia isso. Isso seria, tipo, todo mundo estava sendo ensinado com esse coração. E aí, em Atos 8, versículo 1, quando acontece a perseguição do imperador Nero às igrejas, da igreja de Jerusalém especificamente, Atos 8:1 vai dizer que todos, exceto os apóstolos, se dispersaram. E o que todos aqui é todos os membros, dos 3.000 que se converteram lá no início, em Atos 2, dos 5.000 depois, todos que estavam congregando em Jerusalém se dispersaram, exceto os apóstolos. O versículo 4 de Atos 8 vai dizer que todos os que foram dispersos pela perseguição, todos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então aqui a gente está vendo uma igreja que não, tipo assim, ela estava sendo treinada, preparada, ensinada para pregar o evangelho e fazer discípulo. E que a perseguição chegou. Tipo assim, é agora. Eu vou ter que ir embora da cidade. E quando eles foram embora, espalhou-se um tanto de cristãos comuns por várias regiões que começaram a anunciar o evangelho nesses novos locais onde eles começaram a viver novamente, recomeçar sua vida numa nova cidade, num novo estilo, com uma nova cultura. Mas a Bíblia vai dizer, Lucas vai dizer no livro de Atos, que todos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Filipe, por exemplo, é um deles aonde ele dá uma ênfase maior. E aí a gente entende que quando a gente vai... Michael Green, existe um livro dele que é O Evangelismo na Igreja Primitiva, acho que é isso o título do livro. Ele é um missiólogo que ele vai estudar sobre o início da igreja primitiva. E ele vai dizer que os primeiros 300 anos foi o maior crescimento numérico de homens e mulheres se convertendo ao cristianismo. Nunca teve na história da humanidade tanta conversão. Mas essas conversões aconteceram muito por meio do povo comum que estava na sua vida comum, trabalhando na cidade, nas relações. Então a gente tem esse quadro do cristão do primeiro século, do segundo e do terceiro. Se você perguntasse para ele, em meio às perseguições, o que é ser cristão? Olha ele, amar Jesus, seguir Jesus, pregar o evangelho e fazer discípulo.
Por quê? Porque essas são Perfeito. as últimas palavras de Jesus à sua equipe. As Uhum. palavras mais importantes. Vão, façam discípulo, batizem e ensinem. Esse é o mandato. É mandato. Sabe? Não é Uhum. um conselho. Tipo, "Ô, se der, você vai." Não. É Uhum. mandato. E a ideia da palavra ali é indo, é enquanto vão, enquanto vocês estão vivendo, façam discípulos. Uhum. No caminho sabe, da sua vida, onde você estiver. E aí, então, que acontece o interessante, um ponto. No ano 312, se eu não me engano, o imperador Constantino, muitos falam que ele tem, né, é uma controvérsia aí, mas alguns falam que ele foi tocado por Deus, mas resumindo, ele decide oficializar o Império Romano todo cristão. Então agora a Uhum. religião oficial do Império Romano é o cristianismo. E com isso agora, todas as cidades, todos os povos, o Império Romano era o maior na época, todas as cidades, elas agora estão debaixo desse domínio e onde o imperador está declarando que todo mundo é cristão. Uhum. Qual que é a consequência disso? Agora, não existe mais esse evangelizar para o amigo do lado. O cara que seguia outros deuses, ou o cara que se dizia que seguia o judaísmo, por exemplo, que ainda não cria em Jesus como o Senhor da sua vida, esse cara agora, ele se diz cristão. Então, pessoas que seguiam outras religiões se diz cristão porque é a religião oficial do império. Então, Entendi. agora Mais todo uma mundo questão se diz cultural? cristão. Então, por esse contexto, agora não tem mais para quem que esse cara vai evangelizar? Ele olha para o lado esquerdo, ele tá falando, ainda que a pessoa interior no coração ainda não se converteu, mas externando por fora aquela pessoa vai dizer que ela é cristã. E aí agora, para que você possa fazer missões, para que você possa pregar o evangelho para um pagão ou para um perdido, você precisa sair do Império Romano. Você precisa ir para uma cidade fora do Império. Entendi. E com isso, vem essa ideia, lá no ano 300 e pouco, vem essa ideia de, para ser um missionário, não é mais o missionário que está no dia a dia. Para mim ser um missionário agora, eu preciso sair da minha cidade, largar o meu Entendi. emprego, e eu preciso ir para um outro país que é pagão, que não é cristão, para pregar o evangelho para aquelas pessoas lá. Entendeu? Então isso começa aí. Entendi, cara. E aí, E então, olha a a ideia de fazer consequência, né? missões, a ideia de fazer missões agora não é para o cara do lado, não é para o próximo. Missões é feita por alguns que estão dispostos a fazer isso em terras distantes. Então, a partir do ano 400 ali, por exemplo, então, a ideia de missão para o cristão agora é o quê? Feito por alguns em terras distantes. Uhum. E essa ideia chega até a gente hoje. Quem é o missionário? Perfeito. É alguns que foram chamados Uhum. especificamente, mas que a gente precisa ir para uma terra distante da minha cidade. E isso chegou até nós desde do século V, entendeu? Entendi. Só, então, aí, missionário agora, essa ideia de vida missional, a ideia na cabeça que foi construída na cabeça da igreja é que é feita por alguns. Não é todo mundo. Uhum. Eu não tenho chamado. Eu não sou extrovertido. Eu não sei muito de teologia. Ah, mas eu não tenho essa habilidade que o pastor tem. Ah, então eu não sei Uhum. falar. E quais são os dois maiores desafios por que uma igreja ou por que um cristão não evangeliza? Primeiro, por não saber a mensagem do evangelho. E Uau. segundo, e segundo, por não se relacionar com não cristãos. Se Entendeu? descolou dos perdidos. Isso. Agora pode continuar aí, mas é só para explicar um pouco de onde que teve essa ruptura. Por que que hoje as pessoas pensam que missionário é só quem viaja, é só quem vai para outro país, ou só quem vai para outra cidade? O missionário é um título de fato de alguns, entendeu? Então, nesse momento, Perfeito. lá no início da história,
teve essa ruptura e que chegou até hoje nos nossos dias, assim, ainda, né? É. Olhei, cara, eu não sabia dessa informação. Então, uma coisa que aconteceu, né, em 400, 300, 400 depois de Isso, Cristo até hoje, ainda é uma realidade no meio da gente, cara. exatamente. É, essa ideia de vida missional, para mim, é uma coisa recente, né? Sim, Eu não estava por dentro disso. Então, eu sempre ficava imaginando um campo distante e um chamado sim. específico para É, alguns. isso. Só que aí, aonde que isso começa a mudar um pouco? Só que a igreja primitiva, essa é a essência da igreja primeira. Uhum. Todos são. Todos foram chamados para reconciliar o homem com Deus. O nome da nossa igreja, a Ponte, é baseada nesse versículo. Todo mundo Entendi. tem o ministério da reconciliação, que é de ser ponte, entendeu? Nesse sentido. Aí o que acontece? Uhum. Aí na década de 50, década de 40, 50, 1940, 1950, só que lá no século XVIII a gente tem o William Carey. William Carey, ele é um cara que ele foi chamado para ir para a Índia e ele começa a pregar o evangelho e ele faz a diferença lá. Só que quando vem a reforma protestante, voltando um pouquinho antes, desculpa, só voltando mais um pouquinho antes, Uhum. na reforma protestante, esse foi um dos pontos que não teve reforma, a missão da igreja. Uhum. Por exemplo, teve reforma sobre voltar às escrituras, teve reforma sobre o pensamento o sacerdócio universal de todos os santos. Uhum. Teve, sabe, várias reformas para vários pontos. Mas sobre o pensamento da missão da igreja, isso não teve reforma. Entendi. E aí, vamos lá, qual que é o ponto? Aí o que a gente consegue entender? Só que agora, quando vem a reforma protestante, a maioria dos países europeus abraçam o calvinismo como teologia primeira. Uhum. A maioria das igrejas na Europa. E tanto que no Sínodo de Dort, a teologia arminiana, os 5 pontos de Armínio, feito pelos remonstrantes, é considerada heresia. E eles são expulsos da Uhum. Holanda até. Então as igrejas abraçaram o calvinismo. Só que, de certa forma, quando hoje, muitas pessoas, quando vão para a teologia reformada, ficam com aquela questão na cabeça. Uai, se é Deus que escolhe, é Deus que salva, Uhum. por que eu vou evangelizar então? E essa Perfeito. mesma ideia teológica fez com que muita gente na igreja europeia não quisesse mais fazer missões também. Por quê? Se Deus quer salvar os pagãos na Índia, Deus vai salvar, não precisa de mim. Uhum. É Deus que salva, ele não Entendi. precisa de mim mais. Eu não vou precisar evangelizar. Eu não preciso sair Uhum. pregando o evangelho. Isso eu falo de alguns movimentos. A gente tem, por exemplo, o Sim. movimento dos moravianos, que foi um movimento muito maravilhoso de missionários. Mas William Carey, ele vai procurar o seu pastor na época, e ele pede ao seu pastor para que ele possa ser enviado para a Índia para pregar o evangelho pela igreja local. E o pastor dele fala: você não precisa ir. Se Deus quer salvar os indianos, Deus vai salvar por ele mesmo. Ele não precisa de você. Porque a ideia calvinista estava muito cheia. Só que é uma Entendi. interpretação errônea da Uhum. teologia reformada. Eu sou calvinista. Eu tenho pensamento mais de teologia reformada. Só que isso nunca foi um ponto para mim duvidar, porque, velho, Deus vai salvar, mas Deus quer salvar por meio da igreja. Ele quer levantar os filhos dele para testemunhar o seu nome. Então, Uhum. só que isso fez com que a missão não crescesse. E aí, o que foi um ponto? O William Carey vem só que o William Carey ele cria uma agência missionária. E ele vai embora sem a bênção do pastor dele, se torna um missionário e percebe que muita gente tem esse ardor no coração para missões. Só que para na cabeça dessa época da geração ainda, 1718, 40, por aí vai, missionário é feito por alguns em terras distantes. Então, para mim Uhum. pregar o evangelho, eu preciso ir para outro lugar, para outra terra pagã. E aí, o que acontece? Eles montam a agência missionária, começam a treinar pessoas para enviar. A igreja, mano. E aí, os próximos anos, as próximas décadas e séculos,
são séculos onde agências missionárias começam a ser criadas para treinar esses alguns da igreja. Entendi. Entendeu? Esses alguns. Uhum. Quem tem o chamado para abrir mão de tudo e tal, fazer um seminário de missões, ser treinado e ser enviado para algum país que onde, né, pelo menos eu cresci na minha adolescência, era o sonho de todo adolescente da minha igreja, África. Sim. E que todos os congressos de missões das nossas igrejas, que tem as bandeiras, tinha um missionário da África falando, no final ele faz o apelo missionário, e você lá na frente chora porque você quer ir para aquele país. E eu já chorei em mais de 50 desses congressos. Cada ano era um país. E isso não vejo como negativo, isso é maravilhoso, é instigar mesmo. Só que a questão da falha nossa é quando a gente só coloca alguns, e a gente só treina alguns, a gente só envia alguns com a missão de pregar o evangelho. E aí, mano, em 1940, 1950, tem um cara chamado Leslie Newgber. E esse Leslie Newgber é um missiólogo, ele ficou muitos anos na Índia, e ele era da Inglaterra, foi enviado para lá, ficou mais de 40 anos, e ele volta. Quando ele volta, já mais idoso, na década de 40, 50, ele volta para dar aula nos seminários da Inglaterra. E quando ele começa a dar aula, e quando ele começa a andar na cidade de Londres, ele percebe que a cidade, o país que enviou ele, na verdade, se tornou um país pagão. Uau. Meu Deus. Ele falou, ai, peraí, eu fui embora. E a Inglaterra, tipo, na cabeça dele, a Inglaterra enviou um tanto de missionários para pregar em tantos lugares do mundo. Né, eu acho que até a onda mesmo, o avivamento que teve, né, nos séculos anteriores ali, tudo na Inglaterra. Né? E o próprio Charles Spurgeon, que foi no final da década do século XIX, Charles Spurgeon, tanta gente que se converteu através do movimento dele. Então, muita gente foi enviada para o mundo inteiro para pregar o evangelho. Só que a cidade, a capital, Inglaterra, começa a se tornar pagã, porque envia um tanto de missionário, mas o país se torna pagão. Aí agora, o Leslie Newgber, andando na cidade, ele fala assim, gente, o meu país está tão pagão quanto o país que eu fui enviado para pregar o evangelho. Nossa. E aí, o que ele começa a trabalhar? Precisamos treinar homens e mulheres com a mesma intensidade que a gente vai treinar homens e mulheres para pregar o evangelho nos países pagãos, para chegar naquele local, se contextualizar, aprender a cultura local, se relacionar com as pessoas, pregar o evangelho para elas, com essa mesma estratégia, intensidade, a igreja precisa fazer agora com missionários que estão na sua própria cidade. Porque as capitais se tornaram pagãs. E nós precisamos de missionários. Com a mesma intensidade de um missionário que quer ir para um outro país, precisamos do cristão que continua na mesma cidade, que ele tenha paixão, ardor no coração, desejo, que ele seja treinado sobre a beleza do que é o evangelho e que ele seja enviado para ouvir a sua cultura, entender a sua cidade e pregar o evangelho no seu trabalho. Porque hoje, se você olha pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu morei num prédio, ano passado eu morava num prédio de 9 apartamentos, que só tinha o meu apartamento e mais um que era cristão. Tinha todos os outros, era Seishonoye, budismo, ateísmo. E que agora eu preciso encontrar uma estratégia para relacionar com essas pessoas e apresentar Jesus para elas. Que é no meu prédio. Eu não preciso ir para outro país. No meu prédio tem pessoas que creem em outros deuses. A minha vizinhança tem pessoas que é contra o aborto e que não creem em Jesus. Então, só que a gente não precisa parar de enviar missionários para outros países. Aqueles que têm um ardor para ir embora, que eles vão, continuem indo. Mas que a gente precisa, aqueles que ficam, que é a maioria, que eles sejam treinados com esse entendimento de uma vida missional para pregar o evangelho para o seu próximo. Perfeito. E eu quero fazer menção aqui dos nossos patrocinadores.
Então, o primeiro é Viacar, Texel, Posto Pericumã, Reicar, Galeteria Sabor Nordestino, Escola de Pregadores, Box Tour, JB Frigorífico, Netim Refrigeração Automotiva e GRE Barbearia. Então esses são os nossos patrocinadores. Se você quiser saber mais sobre eles, vai estar passando aqui a logo de cada um deles e você pode encontrar no Instagram, ver toda ali, conhecer melhor cada um dos nossos patrocinadores, tá bom? Perfeito, Tiagão. Cara, esse pano de fundo para mostrar essa ideia sobre o chamado específico, o missionário local. Muito bom, cara. Eu nunca tinha ouvido isso, nunca tinha encontrado em lugar nenhum para entender por que é assim, né? Por que a igreja está desse jeito? E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, qual a maior dificuldade que você percebe nas pessoas de terem essa vida missional? Por exemplo, é a cultura? Porque, por exemplo, tem muita gente que ela condena a cultura por inteiro, tudo é do diabo, então ela exclui, não se envolve mais com a cultura, com a comunidade local, porque ela acaba condenando tudo e entregando para o diabo. É a pregação do evangelho, a falta da compreensão do evangelho verdadeiro, autêntico. Para ti, o que você percebe que as pessoas precisam desenvolver para ter essa vida missional? A sua pergunta é relacionada à igreja brasileira ou à minha igreja local, à minha cidade? O que você poderia dizer? A igreja local, a igreja brasileira. Igreja brasileira, pega tudo, né? Pensando na igreja brasileira, para mim eu vejo muito a questão da teologia. Primeiro, para mim a essência é, de fato, muita gente que não é convertida, e sim convencida. Uau. Então essas pessoas não estão dispostas a viver isso aí. Porque o Espírito Santo não está nela para arder no coração dela a paixão pelos perdidos. O evangelho não age, né, no sentido de uma convocação para quem não tem o Espírito Santo. Ele pode escutar o pastor pregando, mas, velho, não é para mim. O Espírito Santo não está ardendo, porque é o Espírito Santo que faz isso arder. É o Espírito Santo que gera em nós essa paixão de falar, velho, eu tenho uma missão. Segundo, teologia. A igreja brasileira, mano, ela entrou no movimento sentimental absurdo e abandonou totalmente o conhecimento das Escrituras. E que ainda, por mais que a gente tenha acesso à internet, há muita coisa boa, mas o povo ainda né, a gente até falou sobre isso aqui alguns dias atrás. Esse mundo pós-moderno é um mundo onde o prazer, o hedonismo, essa busca pelo prazer é algo muito forte. Então, eu quero fazer o que me dá prazer. Sim. E isso entrou dentro da igreja também. Então, a pessoa quer viver pelo prazer. Então, eu só quero ir para um culto se eu tiver experiências. E que não é errado. Não é errado. Mas a questão é quando isso está apenas pelo meu prazer. Sabe por quê? Isso é egoísmo, velho. Quando você está indo para um culto somente para ter prazer, para sentir a presença de Deus, sabe? Você não está entendendo a realidade, sabe? Da comunhão da igreja, do papel de ser cristão. Entendeu? Porque a nossa caminhada é uma caminhada pela fé, de caminhar com Deus, conhecendo quem Ele é, e que a experiência, ela é uma consequência de um compromisso que eu tenho com Deus. Entendeu? Então, eu choro, eu sou continuista, eu oro em línguas estranhas, eu gosto de chapar no meu quarto, então assim, não tem problema com isso. Mas isso tudo é a partir da beleza do conhecimento das Escrituras. Então, então assim, precisamos de uma teologia, precisamos das pessoas quererem teologia para sua vida. Teologia não é algo para pastor somente. Teologia é algo para todos nós. Teologia
é para o crente, teologia é para qualquer cristão. Ele que queira mergulhar em conhecer as Escrituras, conhecer quem Deus é. E terceiro, a gente ainda, o movimento maior da igreja é o movimento contra a cultura, que é o que você está falando aí, que é um movimento que eu não vou me envolver na sociedade, eu não vou no mundo, eu não vou, sabe, eu vou ficar fora desse lugar, eu vou me afastar de tudo e vou viver dentro da minha bolha cristã. Então as pessoas, elas estão no seu ambiente de trabalho, mas elas, ao olhar para os seus colegas de trabalho, ela chega no seu trabalho, ela começou a trabalhar num novo emprego, ela começa a observar quem é crente. Quem não é crente, tchau, fechou a janelinha, não tem relacionamento. Só vamos conversar só de coisa profissional aqui, acabou. A gente não vai nas festas dos nossos familiares, Pois é. porque tem bebida. Os nossos primos, os nossos tios que não são cristãos, estão bebendo, enchendo a cara de cerveja, véi, e a gente não vai lá. Por que a gente não vai lá? Porque a gente, eu não quero estar lá. Eu quero estar nem, só quero só viver as coisas da igreja. E um outro ponto, e as igrejas estão atolando os membros de atividades dentro da igreja. Perfeito, Tiagão. Então, as igrejas têm evento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. A igreja, muitas igrejas brasileiras estão atolando de ministérios. Aí o cara tem que estar na igreja na segunda, na terça, na quarta. O cara tem reunião de oração, tem que sair da banda, tem do teatro, tem do grupo de fulano, tem da célula, tem do estudo bíblico, tem da EBD. Ele tem que estar na igreja o dia inteiro. Todo dia. Ele só trabalha para a igreja, trabalha igreja, trabalha igreja. Que isso acontece? Mano, o cristão não está sendo enviado para lugar nenhum, porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo de relacionar com pessoas não cristãs. E esse é um ponto também. Isso é uma falha da liderança das igrejas. O cristão não tem tempo, mano, de jogar uma pelada de não cristãos. O cristão não tem tempo de participar de um grupo de corrida ou, sabe, de um dia de querer visitar os primos, parentes que não são cristãos. Não tem tempo. Mano. Porque ele tá bitolado dentro da igreja. E para ser uma igreja missional, mano, a igreja tem que ser mínima. E quando eu falo de mínima, tem que sugar um tanto de coisa que a igreja está fazendo que é desnecessária, porque ela só quer que o crente fique dentro da igreja, mano, para não pecar. Mas, velho, Jesus tá mandando a gente ir pro mundo. Por quê? Porque quem segura, mano, é o evangelho. É o papel do pastor, o papel de uma liderança de igreja, mano, é ensinar o evangelho e trazer a beleza de Cristo para os corações. Velho, mas é Cristo que faz crescer isso no coração de cada um. E o nosso papel como igreja é enviar os cristãos para estarem na sociedade, se envolvam com as pessoas, se relacionem na sociedade. E vida missional precisa ter esse tempo de qualidade, onde o cristão entende quem ele é em Jesus, o seu papel dentro da igreja local e as relações que ele está construindo fora da igreja com a intenção de pregar o evangelho para essas pessoas e fazer discípulo. Perfeito. Perfeito. Tiagão, olha o que está acontecendo com a gente aqui. Nós tínhamos algumas programações na semana, né? Então tinha um culto na semana, tinha uma oração na semana, e depois que a gente começou a ser afetado pela mensagem do Evangelho, que é de 3 anos para cá, né? A gente começou a perceber isso, que eu acho que o Evangelho ele vai nos jogar para essa vida missional, porque a gente perdeu a vontade de querer deixar as pessoas aqui dentro da nossa igreja. Então a gente tirou as programações da semana. A gente deixou uma reunião, que é uma reunião de segunda-feira, mas culto mesmo a gente só tem no final de semana. Então hoje a gente está construindo uma igreja aqui para a sociedade, uma igreja que vai. E eu fui para um lixão aqui, que tem um lixão muito famoso. Inclusive a Globo já viu várias vezes aqui, mostrou o lixão da cidade. Talvez você já tenha visto alguma coisa de um meninozinho com uma árvore de Natal.
saiu no Brasil todinho. É aqui na nossa cidade. Mas olha o que aconteceu. Dos 3 anos que eu estou morando aqui, eu nunca tinha ido nesse lixão. E lá tem muitas famílias que vivem do lixão. Eu fui lá com a intenção de repente, Deus despertar em mim alguma, sei lá, alguma coisa por eles, a respeito de missões, de vida missional. Eu fui, mas eu confesso para ti que eu não senti absolutamente nada, nada, Tiagão. Quando eu estava voltando para casa, na calçada da minha casa, que é ao lado da sombra, então no final da tarde faz uma sombra, né, em frente à minha casa. Tinha de 6 a 7 vizinhos sentados na porta da minha casa. Quando eu vi eles, Tiagão, o meu coração despertou. Então eu comecei a ver os meus vizinhos de um jeito que eu não via. Então eu estava procurando no lixão, né, essa experiência missional, mas Deus queria mostrar o vizinho para mim. É Então eu isso me aí. aproximei. Então, o que eu faço hoje? Eu sento na calçada com eles lá e fico conversando, desenvolvendo relacionamento, encontrando esse contato, um assunto em comum, e de repente Jesus entra na história, entra no assunto. Então, hoje a gente está assim, construindo uma igreja para uma igreja para que se no futuro não vai ter mais tempo, entende? Para uma perseguição, tipo isso. Sim. Que ela sobreviva, porque ela é orgânica, ela está na vida, ela está na casa, ela está no trabalho, ela está no dia a dia. Isso aí. É isso aí. Então, É essa consciência, mano, que a igreja precisa ter para com seus membros. Por exemplo, a Ponte, a gente tem 3 anos de igreja. E a gente cresceu muito rápido. E muito rápido. Então a gente tem hoje, a gente está chegando uma média de 600 membros aqui. E nesse tempo, mano, o que acontece? E a gente começou do zero, mas a gente não tem departamento de missões nem de evangelismo. Mas a gente hoje investe do dízimo da nossa igreja, a gente investe para projetos que não são da nossa igreja, projetos com RIPS, plantação de igreja. A gente tem hoje projetos em 2 favelas. Só que, mano, a gente não tem departamento de ação social, nem de evangelismo, nem de missões. Mas é porque a gente tem buscado construir uma conscientização do membro da igreja. Ele é missionário, onde ele está no seu trabalho, né? Esse trabalho, essa ideia de fé e trabalho do Keller mesmo, esse pensamento, entendeu? No sentido do cristão, que ele está indo embora todo domingo, ele está indo embora para o campo missionário, seja para o seu perfeito. vizinho, seja, sabe, para suas relações cotidianas. Então, em vez de eu investir tempo para criar um grupo de evangelismo, para fazer um evento de evangelismo, que às vezes a gente vai abordar um cara e a gente leva o cara da igreja para evangelizar um estranho, que ele é desconhecido, que às vezes ele tem medo ou vergonha de falar, mano, invista tempo e prega o evangelho para quem você conhece. E a gente não é contra ministério de evangelismo, nem é contra ter departamento. Mas é porque a gente entende, e aí eu falo pela minha experiência também nesses anos todos, viajando várias igrejas, dando seminário, até dei na igreja que era lá em Guarulhos. Mano, quando uma igreja, e aí não é que é errado não, mas quando uma igreja tem um departamento assim, afrouxa a outra parte da igreja. E normalmente quem se envolve nesse ministério de evangelismo de uma igreja, quando tem esse departamento, normalmente, mano, é no máximo 10% da igreja. E aí 90% vai terceirizar para esses 10%. Não é eles que fazem. A gente, por exemplo, a gente não é contra apelo. Mas a gente não faz apelo na nossa igreja por qual motivo? Porque nós estamos falando com nossos membros para que eles façam apelo na vida comum. Entendi. Para que o culto não seja... Porque o nosso culto não é para o não crente. O nosso culto de domingo, mano, é para o crente. O nosso culto de domingo é para a ovelha.
o nosso culto de domingo, a mensagem que o pastor está preparando o sermão é para o crente ouvir o evangelho, ser fortalecido e encorajado para voltar para o mundo, Entendi. entendeu? E é o nosso Entendi. cristão da nossa igreja, é ele que vai pregar o evangelho lá onde ele está, no seu dia a dia. E, mano, Uhum. e a gente vê o povo chegando na igreja. A gente está vendo o povo chegar todo domingo, e sábado, que eu pastorei os jovens aqui também, todo sábado tem alguém não cristão no nosso culto. Uhum. Mas é porque a gente. Isso é uma cultura que é criada e que é um processo lento, Sim. não é de um dia para o outro. Uhum. É um processo lento. Mas que a gente está vendo os testemunhos de pessoas chegando, sabe? Onde as pessoas. Por quê? Porque antes, mano, o pessoal evangelizava simplesmente convidando para ir para o culto. Sim, O exatamente. evangelismo para as pessoas era convite para ir para a igreja. Mas as pessoas não falavam de Jesus. E a gente precisa mudar isso. E por isso que a igreja, a gente tem 3 anos, mano, que a gente está de igreja, que a gente tá ainda nos fundamentos. A gente não está trazendo nada profundo teológico. A gente está Uhum. fundamento para que a igreja que tenha tanta clareza do fundamento da fé cristã, para que ele tenha facilidade para poder entender e falar no seu contexto, nas suas relações do trabalho, da vizinhança, sabe, dos amigos, dos parentes e por aí vai. Uhum. E a vida missional, mano, ela depende da visão da igreja missional, Perfeito. da igreja do pastor que está enviando seus membros todo domingo para voltar para o campo missionário. Uhum. Sabe, a vida missional, por quê? Porque o papel do pastor, da liderança, é equipar todos os santos, para que Uhum. todos exerçam a função deles. E qual que é a função de todos, mano? Mano, literalmente anunciar o evangelho, fazer discípulo. É todo mundo tendo esse entendimento, velho. Eu fui chamado para pregar o evangelho e fazer discípulo. Eu fui chamado para pregar o evangelho e fazer discípulo, sabe? Então, no meu trabalho, eu sou ali a luz de Jesus. Não, velho, no meu futebol ali da resenha na quinta, velho, Uhum. eu preciso ser intencional com aquele cara e poder chegar nele, conhecer a sua história, porque eu sou missionário. Então, a vida missional é aquele cara que vai, sabe? No motorista de aplicativo, ele tá entrando para pegar o motorista e ele tá ali, velho, deixa eu puxar assunto com esse cara aqui. É esse Legal. coração que tem essa mentalidade no dia a dia. Entendeu? Então não tem problema ter departamento de missões, não tem problema fazer eventos de evangelismo, mas a Coalizão pelo Evangelho tem uma estatística que 84% das pessoas que ficam, que batizam numa igreja evangélica, que não era crente, ele chegou naquela igreja, ele permanece naquela igreja por causa que ele tem um amigo ou um parente que ele conhece que o chamou para Uhum. estar ali. Apenas 6% é de eventos de evangelismo, de impactos, sabe? O resultado, quando você vai pegar, né? 84% eu tô na igreja porque o meu amigo me chamou para cá. Eu tô na igreja Uhum. porque o meu primo pregou para mim, falou de Jesus para mim, eu vi Jesus nele, eu tô aqui. 84% é esse perfil, entendeu? Perfeito. Perfeito. Cara, muito bom. Tu até já respondeu que é uma cultura, uma coisa que leva um tempo para desenvolver isso na igreja local. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que vocês lidam, então, com o não crente no culto? Porque tem também, né? Tem o não crente no Sim, ambiente do culto de domingo. tem. Como é que vocês Não, lidam com, todo com culto esse tem. público? Todo culto tem. Todo culto de domingo tem não crente, culto de sábado tem não crente, que é os dois cultos que a gente tem aqui. Uhum. É, é o irmão do lado. É sempre assim, Uhum. entendeu? É o cara que o levou. Entendi. E então a responsabilidade é do cara que está do lado. Entendi. Então, por quê? Entendi. Então é essa a mentalidade. A mentalidade porque a igreja entende que é minha responsabilidade. É essa pessoa que integra esse cara que está chegando pro todo da igreja. Uhum.
Isso não é o papel da instituição ou do pastor, isso é o papel do membro que entendeu. Do membro que Perfeito. entendeu. Cara, Então, nunca ouvi, a nunca gente ouvi ali isso. prega o evangelho, o púlpito é para pregar o evangelho. Uhum. Só que aí a gente também fala o quê? Você que deseja receber uma oração, quando acabar o culto, pode vir aqui na frente e a gente conversa. Só que, por exemplo, culto domingo passado, você que está aqui na igreja e que deseja batizar, ou você que está aqui na igreja e deseja ter alguém para caminhar do seu lado, ajudar você a conhecer a Bíblia, a conhecer Jesus, a orar por você por um tempo, aí tem um aplicativo. Entra no aplicativo aqui, dá o seu nome, que a gente vai ter alguém que vai caminhar com você por um tempo. Entendi. Mesmo que essa Entendeu? pessoa ainda não tenha recebido Jesus, é isso? Não, mesmo, isso. Isso aí a gente fala isso no púlpito para Uhum. aquela pessoa que chegou lá e às vezes não conhece até ninguém assim, mas ficou sabendo, chegou lá, Sei. a gente mostra alguns caminhos. Entendeu? E aí pessoas nos procuram. Ah, eu quero alguém. Hoje mesmo, agora, antes de a nossa conversa aqui, eu estava na reunião pastoral e a secretária estava pegando os nomes e compartilhando com a gente, olha, eu tenho essa pessoa aqui que tem essa idade e que está querendo alguém para acompanhar ela. Ah, eu tenho esse aqui e Cara, tal, muito esse cara legal. aqui é mais jovem, Thiago, esse cara aqui, essa pessoa. Aí eu vou levantar alguém da minha equipe, que eu tô caminhando perto dele, tô treinando esse cara, porque ele já tem essa mentalidade. Uhum. E aí ele vai andar com esse cara. Porque a cultura de discipulado, ela precisa ser orgânica na vida da igreja. Aí entra o Uhum. livro A Treliça e a Videira, que é um bom livro. Pois é, quero ler, nunca li. A Treliça e a Videira. Ah, A cultura de discipulado da igreja, onde toda a igreja entende a cultura do discipulado. Ele é muito prático nisso, ajuda muito nisso. perfeito, perfeito. Tiagão, mano, muito obrigado. Muito obrigado aqui pelo bate-papo. É, tô saindo Gostei. daqui muito edificado. Inclusive, eu quero que tu mande para mim no WhatsApp os dois livros que você mencionou aqui. Os dois livros que você mencionou, tá bom? E que Deus continue abençoando vocês, dando muita graça, e usando vocês para que pessoas tenham encontros com Jesus, mano. Obrigado. Amém. Amém. Mano, eu queria só antes de ressaltar aqui um ponto, antes de eu terminar, até para os pastores que estão nos ouvindo, sabe assim. Eu tô pastor já há 9 anos. E por muitos anos eu achei que a mentalidade de missão, de evangelizar o perdido, meu papel é ensinar o cristão a ele ir fazer missões. Por muitos anos eu tive esse entendimento. E eu vejo muitos pastores que também têm esse entendimento que não é meu papel. E não é dessa maneira que eu interpreto o texto. Porque o dom pastoral, velho, é um dom. E é uma função. Não é, não tem nada de superioridade nisso. A missão de pregar o evangelho foi dada para todos os apóstolos, por exemplo. E, e a gente precisa ter uma estratégia na nossa agenda na semana para que a gente possa encontrar maneiras de estar ligado a não cristãos. Perfeito. E aí eu falo, por exemplo, eu com meu vizinho do comércio lá do lado, eu tenho sido intencional em poder ir naquele comércio, gastar tempo ali. O cara que lava o meu carro do Lava Jato é outro cara que eu vi que não conhecia Jesus e eu comecei a me aproximar dele, sabe? Então eu encontrar maneiras na minha agenda da semana, porque senão eu só fico com crente, eu só atendo crente, eu só prego para crente, eu só vivo com crente e eu não furo essa bolha. E nós precisamos de ter essa paixão, de buscar encontrar maneiras de ter acesso a não cristãos na nossa agenda pastoral, para que a gente pregue o evangelho, porque isso para isso vivificar ainda mais o nosso coração. E aí e no púlpito a gente consegue ainda mais instigar toda a igreja dando os nossos exemplos de pastores que são apaixonados e que de fato estão indo anunciar, igual você falou dos seus vizinhos aí. Que a nossa agenda pastoral, até do pastor que é integral na igreja, ele entenda a beleza de encontrar maneiras intencional de ir aos não cristãos, seja da sua família, da vizinhança, sabe?
onde ele estiver, que ele encontre maneiras de criar vínculos com pessoas não cristãs e que ele testemunhe Jesus naquele lugar. É isso. Quero agradecer o convite. Muito obrigado a todos vocês aí. Muito feliz de ouvir os testemunhos da igreja de vocês, tudo que vocês têm feito, vivido. Acompanho os stories de vocês aí. Comecei a seguir o seu pastor também, viu, Caletson, na rede social. Vejo a paixão de vocês pelo ministério e que esse ardor permaneça, continue cada dia mais e mais. Eu deixo Amém. só a última frase Amém. de um grande amigo meu, do Igor Miguel. Ele vai dizer assim, que os evangelizados evangelizam. Os Perfeito. evangelizados evangelizam. Aquele que entendeu o evangelho, aquele que fala, o evangelho me encontrou. Esses são aqueles que mais vão estar dispostos a anunciar o evangelho para todas as pessoas. Os evangelizados vão evangelizar. Que nós, como igreja, possamos encher os cristãos da nossa igreja do evangelho, para que eles possam entender tanto a riqueza do que é o evangelho e eles queiram falar para todas as pessoas que eles convivem no seu dia a dia. Aí. Perfeito, mano. Obrigado, meu amigo. Grande abraço e Valeu, mano. Abraço. abração, mano. Fica com Deus. Abraço. Tamo junto. É de Valeu. Deus. É de Deus. Falou, mano. Valeu.